Horóscopo para o fim de semana de 18 a 20 de abril de 2025. Para todos os signos. Áries, há coisas que finalmente estão mudando, coisas que começam a se ajeitar, mesmo que você não diga em voz alta para não dar azar. Neste fim de semana, você vai se dar um pouco de descanso, e já era hora. Você não está totalmente bem, sabe disso. Teve mudanças abruptas que agitaram sua vida por dentro, embora por fora você pareça estar no modo tudo sob controle. Mas não está e não tem problema. Este fim de semana é para descansar a mente, parar de ir tão apressado com tudo, relaxar um pouco e começar a manifestar com força que tudo vai dar certo. Porque vai dar certo. Poxa, coloque isso na cabeça. Você sempre vence. Mesmo quando não parece, mesmo quando perde, você também ganha. Porque aprende, porque cresce, porque volta mais forte. Você está fazendo as coisas melhor do que pensa. Então, se parabenize por uma vez e continue com essa boa energia que, quando surge naturalmente, é magnética. Além disso, neste fim de semana você vai perceber que há alguém que realmente se preocupa com você. Alguém que entrou quase sem fazer barulho, mas que já significa muito. E essa sensação de se sentir bem, de verdade, de se sentir querido e valorizado, vai deixar seu corpo como se tivessem acendido uma luz por dentro. E lembre-se, não é necessário correr para chegar lá. Às vezes, basta deixar as coisas fluírem. Aproveite o fim de semana. Touro, neste fim de semana, você precisa desacelerar, respirar fundo e se lembrar de que nem tudo precisa ser resolvido agora. Há muitas coisas a fazer, sim, mas você vai sentir que o tempo não é suficiente, que tudo está desacelerando, que mesmo se esforçando, nada flui como você espera. Isso pode ser muito frustrante. Mas você precisa entender que há processos que não podem ser acelerados, que tudo chega na hora certa. Enquanto espera, cuide da sua energia. Existe uma pessoa muito próxima que está sugando demais de você, que não traz nada de positivo, que fala mais dos outros do que de si mesma, e sem que você perceba, te distrai de seus verdadeiros objetivos. Você não precisa disso. Não agora. Se algo te cansa, te desgasta, te confunde, afaste-se. Sua paz está acima de qualquer vínculo que te faça sentir que não avança. Revise o seu entorno, Touro, porque você sabe que quando as pessoas ao seu redor estão bem, você fica melhor. E é agora que você precisa se cercar disso, de energia limpa, de pessoas que te ajudem a ver com clareza, que não embaraçem suas decisões. Cuidado também com falar demais. Se você sente que ultimamente toda vez que conta seus planos, algo dá errado, talvez seja melhor guardar silêncio e agir primeiro. Que nada nem ninguém interfira nesse caminho que você traçou. E, por favor, não retroceda. Se algo vai contra seus princípios, faça isso saber. Você não precisa se calar, nem aceitar nada que não te represente. E se não quiser discutir, tudo bem, mas pelo menos se afaste. Proteja-se. Neste fim de semana, você precisa se valorizar mais, olhar os passos que deu e manter firme a direção. Mesmo que seja devagar, mesmo que haja obstáculos, você está avançando. Faça o que for necessário para proteger sua paz e continue, sem olhar para trás. Tenha um ótimo fim de semana. Gêmeos, o fim de semana começa e você não está começando com calma. Há coisas que estão te agitando por dentro e você sabe disso. Você está no meio de várias situações tensas, alguns conflitos que talvez não tenha procurado, mas que te atingiram em cheio. E você sabe, se não assumir o controle agora, se não decidir como tudo isso vai se resolver, alguém mais fará isso por você, e não do jeito que você gostaria. Às vezes parece que você prefere olhar para o outro lado quando algo não vibra bem, como se não quisesse se meter em confusões desnecessárias. Mas desta vez, se realmente quer que as coisas mudem, vai ter que se envolver. Até o fundo, sem desculpas, sem evasivas. Nada de continuar adiando decisões que estão esperando há tanto tempo. Marque uma data. Faça isso agora.
Frequentemente você evita conflitos, mesmo quando sabe que tem toda a razão do mundo. Mas às vezes é preciso enfrentar, não por orgulho, mas por paz mental. Porque se você não colocar limites, ninguém fará isso por você. Além disso, neste fim de semana, ouça bem, fale. Coloque para fora o que está guardando. Não se cale sobre o que te dói ou o que te impede. Às vezes parece que você tem tudo claro e sob controle, mas por dentro você se afoga no que não conta. Não coloque a máscara novamente. Procure suas pessoas, as de verdade, e deixe-se acompanhar. E cuide da sua saúde. Não ignore o que se repete, o que incomoda, o que baixa sua energia. Seu corpo também está falando com você e já é hora de prestar atenção. É momento de encarar o que você não gosta na sua vida agora e começar a mover as peças. Porque o fato é que ultimamente você não está se preenchendo com tudo o que realmente deseja. Não continue deixando os dias passarem esperando por uma mudança. Faça você mesmo, provoque a você. E lembre-se, quando você assume a responsabilidade pela sua história, tudo começa a se encaixar. Tenha um ótimo fim de semana. Câncer, você tem vivido uma montanha-russa emocional nos últimos tempos. Mudanças internas, mudanças externas, decisões que não esperava ter que tomar, novos caminhos que se abriram sem aviso prévio. E sim, tudo isso pesa. Por isso, neste fim de semana, você pode se sentir um pouco mais perdida do que o normal, com a sensação de não estar completamente em seu lugar, de não se reconhecer nem por dentro nem por fora. Você experimentou consigo mesma, com seu corpo, com suas emoções. Tentou de tudo para se encontrar, mas ainda não se sente em casa, nem em sua própria pele. E isso é normal, porque você está em plena transformação, em plena busca. Apenas lembre-se de que não pode ter todas as respostas agora, nem controlar cada passo, nem forçar o ritmo da vida. Às vezes você se cobra sentir apenas o que acha que deve sentir. O bonito, o inspirador, o esperançoso. Mas a tristeza, a raiva, o medo também fazem parte do caminho. Não os negue, não os esconda. Neste fim de semana, permita-se estar como está, sem colocar rótulos, sem tentar disfarçar. Você está fazendo um trabalho incrível consigo mesma e isso já é mais do que suficiente. Pode ser que durante o fim de semana você vivencie um momento de perda, de nostalgia ou de vazio. Pode ser que algo te remexa profundamente. E por mais que você ame o controle, há coisas que não pode evitar. Então, desta vez, não lute contra a corrente. Respire, solte e confie. Lembre-se de quem você é. Uma pessoa com uma capacidade infinita de amar, de proteger, de cuidar dos outros, mesmo quando você mesma está quebrada. Você é luz, mesmo quando tudo ao redor parece apagado. E isso não se treina, isso nasce com você. Neste fim de semana, não se afunde na pressa de chegar onde deseja. Você está construindo uma nova vida, uma vida que merece e está fazendo isso bem. Confie no processo. As coisas vão mudar, vão acontecer, vão chegar. E pode ser até mais rápido do que pensa. Mas cuidado com o que deseja, porque você tem uma intuição tão poderosa e uma energia tão forte que pode atrair exatamente aquilo que pede. Portanto, peça com amor, com calma, com equilíbrio. Tudo passará, tudo chegará e você estará pronta para receber. Tenha um ótimo fim de semana. Leão, o fim de semana começa e você o inicia com uma verdade ecoando dentro de si. A prioridade da sua vida tem que ser você, e ponto. Não há mais debate, não há mais desculpas, não há mais espaço para continuar dando sua energia a quem não a valoriza ou a quem não sabe o que fazer com ela. Pode ser que por momentos você continue caindo, continue duvidando, continue permitindo que o cansaço te arraste. Mas quando isso acontecer, lembre-se de quem você é, porque você não veio aqui para ser apenas mais um. Você é força, você é fogo, você é coragem. E embora às vezes se quebre, você sempre consegue se levantar. Sempre. A questão agora é outra, é esta.
o que você realmente quer. E responda sem truques, sem enfeites, sem auto-engano, porque você sabe, sempre soube. O problema é que entre o que deseja e o que se permite, há uma distância enorme. E já é hora de reduzi-la. Não decida nada no calor do momento. Não haja por impulso. Neste fim de semana, tire seu tempo, pense bem, ouça a si mesmo. Pode ser que em um impulso você ache que precisa de uma coisa, mas quando parar, quando respirar, perceba que precisa exatamente do contrário. Lembre-se de se afastar das metas dos outros. Você tem capacidade suficiente para escolher as suas. E, por favor, faça-se um pouco de rogado. Pare de dar sua alegria e sua tristeza ao vai e vem emocional dos outros. Pare de permitir que o comportamento dos outros determine como você se sente. É hora de cuidar de você. É hora de aprender a estabelecer limites sem se sentir culpado. Porque quando você realmente se respeita, o mundo começa a respeitá-lo também. Você deu tudo pelas suas pessoas. Esteve lá mesmo quando estava em pedaços. Mas neste fim de semana, é hora de olhar para si mesmo. Não é egoísmo, é sobrevivência. E uma última mensagem. Há oportunidades muito próximas de você, mais do que imagina. Mas elas não vão aparecer até que você solte o que sabe que já não encaixa, o que não soma, o que não vibra com você. Você se atreve? Porque se fizer isso, o que chega pode te surpreender muito. Tenha um ótimo fim de semana. Virgem, é fim de semana e sua cabeça está a mil, cheia de novas ideias, de projetos que você já está organizando mentalmente, de planos que ninguém mais vê, mas que você já tem quase finalizados em sua mente. Mas cuidado, porque embora sua mente esteja a todo vapor, seu corpo está pedindo uma pausa. Pode ser que você se sinta mais esgotado do que o normal, sem tanta energia física quanto gostaria, e tudo bem. Você a recuperará, mas somente se neste fim de semana levar a sério a ideia de realmente se cuidar. Neste fim de semana, faça algo por e para você. Mime-se, cuide-se, valorize isso. Uma massagem, um tratamento, uma caminhada no seu lugar favorito, uma refeição deliciosa, qualquer coisa que te faça bem e que te lembre que você também merece atenção. Não é superficial, é necessário. E atenção, porque uma importante mudança está a caminho em sua vida. Um daqueles giros que não se vêem chegando, mas que marcam um antes e um depois. Então, você precisa estar forte, mentalmente preparada, emocionalmente equilibrada e, o mais importante, com as ideias claras para poder recebê-lo como merece. Você também começará a entender, se já não o fez, quem te acrescenta e quem não. A energia é perceptível e você agora tem uma sensibilidade enorme, percebe tudo, as pessoas ficam transparentes para você. Há pessoas que só aparecem quando cheiram sucesso ou estabilidade, pessoas que lançam indiretas ou que te querem mais perto quando veem que você está bem. Afaste-se disso, porque pode te machucar, especialmente quando está mais vulnerável. Neste fim de semana, é preciso recarregar as energias de qualquer forma, porque o que vem, embora seja positivo, precisa da sua melhor versão. E no amor, prepare-se, porque o doce está de volta. Você pode estar mais aberta a se expressar, a compartilhar, a se entusiasmar novamente, a confiar. O coração vai se abrindo aos poucos, e o universo, neste momento, está ajudando. Então, não desperdice este fim de semana com preocupações que podem esperar. Viva, descanse, cuide-se e, acima de tudo, não se esqueça de você. Tenha um ótimo fim de semana. Libra, o fim de semana começa e você se sente mais você do que nunca. Há movimento por dentro. Você tem essa energia que pede agito, movimento, novos planos, ar fresco. Quer viver, sentir, descobrir, escapar do de sempre e buscar algo que te devolva a chama. E você vai fazer isso. Neste fim de semana, vai sentir renascer em você o desejo de mudar de ares, de falar com pessoas que não vê há tempos, de reconectar com seus verdadeiros amigos, com os de sempre, com aqueles que te fazem bem.
Há uma necessidade enorme dentro de você de contar ao mundo o que viveu, o que superou e tudo o que agora quer fazer. E isso é precioso. Mas nem tudo é tão fácil. Porque sim, ultimamente a vida parece colocar obstáculos em todos os lugares. Como se justamente quando mais precisa fluir, tudo ficasse mais denso, mais difícil, mais exaustivo. Te angustia não poder fazer o que quer, quando quer, como quer. Mas respire. Nada é eterno, nem mesmo essa sensação de confinamento. Tudo está se reorganizando aos poucos. E embora ainda não veja, há um ponto de inflexão muito próximo. Neste fim de semana, ouça essa voz dentro de você que grita para não parar, para não desistir, para continuar acreditando, continuar planejando. Para organizar aquela fuga, aquele projeto, aquele novo começo, mesmo que pequeno, algo que te entusiasme, que te devolva a vontade. Porque sim, às vezes, as coisas deram errado. Uma vez, 2, 10, e você caiu. Mas ainda está aqui, ainda está lendo isso, ainda está lutando. E isso já é um sinal, nada está perdido. Tudo pode mudar e vai mudar. Então, neste fim de semana, mova o corpo, mas principalmente o coração. Faça algo que te motive, mesmo que seja mínimo. Faça planos a curto prazo, planos que despertem sua alma. E lembre-se, se você brilha, tudo ao seu redor se enche de luz. Confie que o rumo vai girar a seu favor. E quando isso acontecer, você vai agradecer por não ter desistido. Tenha um ótimo fim de semana. Escorpião, você está em um momento de tensão acumulada por todos os lados, com 1000 frentes abertas e, para completar, com a energia lá embaixo. E você sabe disso. Está mentalmente esgotado, tentando dar conta de tudo, tentando resolver tudo, e com a cabeça que não para nem por um segundo. Esses pensamentos intrusivos que te visitam mais frequentemente do que gostaria estão começando a fazer barulho, muito barulho. E, além disso, sempre giram em torno dos mesmos temas, os mesmos medos, as mesmas dúvidas, os mesmos fantasmas. Você é intenso, está no seu sangue, mas quando sente que algo está escapando, que algo não está indo como queria, a angústia te prende como se tudo dependesse única e exclusivamente de você. E não é assim. Algo escapar das suas mãos não significa que você tenha perdido. Repita isso. Não significa que você vai perder. Você não pode controlar tudo e sabe disso, mas pode escolher como reage, como encara, como decide agir. E isso é um superpoder. Você está em um ponto em que precisa resolver coisas, consertar situações, mas o que te agonia é que nem tudo se resolve hoje, nem amanhã, nem na velocidade que gostaria. Por isso, agora mais do que nunca, o que você precisa é sangue frio, cabeça clara e nervos de aço. Quanto mais calmo estiver, melhor as coisas vão sair. Então diminua um pouco o drama interno. O externo já é suficiente. Respire fundo e lembre-se, você não está perdendo o controle, está aprendendo a confiar que tudo vai dar certo. Tenha um ótimo fim de semana. Sagitário, novo fim de semana. E sim, você precisa desacelerar um pouco, de verdade. Relaxar, respirar fundo, organizar sua mente, que agora parece um jogo de xadrez prestes a explodir. É hora de colocar todas as suas cartas na mesa e começar a jogar com estratégia, com cabeça e, acima de tudo, com esse seu instinto que raramente se engana. E se precisar ser séria, seja. E se precisar dar um ultimato, dê. Chega de olhar para o outro lado quando algo não te agrada, porque por deixar passar coisas que não devia, você acabou absorvendo muita negatividade, muita coisa ruim. E já chega. Agora você precisa pensar em você, nos seus, nas pessoas que estão verdadeiramente com você, nas pessoas que dependem um pouco de você, emocional ou até fisicamente. Não se trair continuando a suportar o que não merece. Você não tem passado por um bom momento ultimamente? Continua carregando pensamentos que machucam, decepções que pesam, momentos que ficaram presos. E sim, você tem raiva. E não,
não tem problema em senti-la. O importante agora é saber transformá-la. Use toda essa energia que às vezes te queima por dentro e canalize-a em algo que te impulsione, em algo que te construa. E atenção, não fique presa no que não gosta, que essa energia te sirva para se mover, planejar, agir. E por favor, pare de tentar mudar todo mundo. Há muitos tolos por aí, você já sabe disso. Mas não é seu trabalho redimi-los a todos. Nem precisa. Neste fim de semana, concentre-se no que é seu. Trabalhe no seu plano B, aquele que te faz sorrir, mesmo quando tudo está um caos. Aquele que te tira do poço quando nem você sabia como ia sair. Porque você tem, sempre tem. E lute pelo que sabe que é justo e que é para você. Tenha um ótimo fim de semana. Capricórnio, neste fim de semana você precisa parar sem desculpas. Não parar de existir, não seja dramático, mas sim de ficar remoendo tudo, de carregar o peso do mundo nos ombros e de agir como se pudesse lidar com absolutamente tudo sem se quebrar. Porque não, você não pode com tudo. Você está em um momento um pouco complicado, com emoções que vão de 0 a 100 em 2 segundos, com pensamentos que não te deixam respirar e com uma intensidade interna que nem você sabe como sustentar. E o pior é que continua e continua seguindo em frente, como se nada estivesse acontecendo. E isso está bem, até que você pare de avançar. Porque se você ficar estagnado, se ficar em pausa sem resolver, sem se mover, pode enlouquecer. E é aí que faz coisas que depois te pesam, que depois te machucam, que depois te enchem de culpa. Por isso, neste fim de semana, por favor, mantenha a calma. Faça o que for necessário para relaxar. Exercícios de respiração, tomar um banho longo, desligar o telefone, mergulhar em um filme e esquecer o mundo. O que funcionar, mas que funcione. Não fale tanto sobre o que te preocupa. Não repita em looping esses temas que já absorveram sua energia. Sua mente precisa de paz, e seu corpo também. Descanse, encontre-se com suas pessoas, ria um pouco e faça o possível para não dramatizar mais do que o necessário. Neste fim de semana, seu único objetivo é não explodir. E você vai conseguir, com calma, com equilíbrio e com aquele autocontrole que, quando quer, é magistral. Tenha um ótimo fim de semana. Aquário, novo fim de semana, e pode ser que você esteja percebendo muitas coisas ao mesmo tempo. Talvez tenha começado a ver com mais clareza quem está presente, quem não está, o que você tem e toda a beleza que te cerca. E sim, há muita beleza em sua vida agora. Muitas razões para sorrir. Por isso mesmo, é hora de deixar para trás aqueles pensamentos tóxicos que têm te perseguido nos últimos dias, aquelas dúvidas existenciais que sempre te colocam no canto da incerteza. Não é mais o momento para isso. Agora é hora de valorizar o que você tem e projetar o que deseja. E sim, mesmo que às vezes esqueça, você tem muito. Neste fim de semana, você precisa mostrar quem é, para que ninguém te ofusque ou tente te diminuir, para mostrar sua força quando necessário e recuperar seu lugar, que sempre foi seu, mesmo que em alguns momentos tenha vacilado. Não há mais espaço para a nostalgia que não acrescenta, nem para viver nas recordações do que foi ou do que gostaria que tivesse sido. Você tem planos pela frente, aventuras para viver e pessoas que ainda não chegaram, mas que chegarão. Apegue-se àquilo que te faz sorrir, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja algo bobo, mesmo que seja uma música, uma frase, um cheiro, e trabalhe duro pelo que quer, mas não se disperse, não deixe que te confundam, não deixe que te tirem do seu centro nem por um segundo. Neste fim de semana, fale, haja e pense com o coração. Não reprima o que sente, não esconda suas emoções debaixo do tapete. Sinta, viva, expresse-se e, acima de tudo, permita-se amar. E permita-se ser amado também. Faça o que for necessário para estar bem, para estar consigo mesmo, para se reconectar, para lembrar porque você é quem é. E se tem algo guardado bem dentro, algo que ainda não disse, algo que ainda não mostrou,
Este é o momento de deixar sair, porque o que vem, o que se aproxima, vai valer muito a pena. Tenha um ótimo fim de semana. Peixes, já é fim de semana e talvez este mexa mais com você internamente do que esperava. Pode ser que tudo o que vinha contendo comece a sair aos poucos, em forma de suspiro, de olhar perdido, de silêncio incômodo. As emoções estarão à flor da pele. E embora os nervos comecem a se acalmar, você ainda não encontrou a paz que realmente precisa. É possível que ainda tenha coisas pendentes para resolver. Coisas que te machucaram, coisas que te deixaram uma marca que não sabe como apagar. E você sofre. Sofre até pelo que já não está, pelo que não pode mudar, pelo que nem sequer entende. Às vezes, não sabe se está triste, se está decepcionado ou se simplesmente está emocionalmente esgotado. Mas você está, e isso já é muito. Tente não voltar atrás. Eu sei, há capítulos que ficaram inacabados, finais que não aconteceram, explicações que ainda espera. Mas se ficar aí, se insistir em buscar um fechamento onde não há, vai bloquear a entrada de tudo de novo que está prestes a chegar. E há algo grande te esperando. Se tem algo pendente com alguém, este é o momento de se aproximar. Baixe a guarda, livre-se da raiva, não haja a partir do ressentimento ou da ferida. Faça aquela ligação ou envie aquela mensagem, não para voltar ao passado, mas para liberar o presente. E, por favor, afaste-se do que te desestabiliza. Você não pode continuar dando sua paz a pessoas que não saberiam o que fazer com ela. Cerque-se de quem te entende sem que precise falar, de quem não te pede para explicar o inexplicável. Este fim de semana é para se cuidar, para fechar feridas em silêncio, para começar a se perdoar por não ter sabido deixar ir antes. Tenha um ótimo fim de semana. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, comentar e compartilhar. Tenha um ótimo fim de semana.